Diante desse quadro, dessa pressão sobre a saúde que a gente tem falado tanto, aumentou em mais de 300% a busca por leitos de UTI no DF, com pedidos feitos diretamente à Defensoria Pública. Eu vou conversar agora com a Cris Otaviano, que tem mais informações para a gente. Cris, muito bom dia para você. Oi, Porta Nova, bom dia para você. E bom dia a você que se informa com a gente aqui no DF, no ar. É exatamente isso, viu, Porta Nova? Olha, foram 15 pedidos à Defensoria aqui Pública do Distrito Federal no mês de maio e depois mais 61 pedidos feitos à Defensoria no mês de junho, quando a gente ainda não tinha atingido o pico da doença. A gente convidou o Daniel Vargas, que é defensor público aqui no Distrito Federal e tem acompanhado essas corridas em busca de UTIs, e ele vai explicar um pouquinho para a gente a respeito destes pedidos. A gente sabe que essa questão de UTI é um problema antigo aqui no Distrito Federal, anterior, inclusive, à pandemia. Desde 2018, havia uma demanda com a Defensoria Pública do Distrito Federal e a Defensoria Pública da União junto à Justiça para que se ampliasse essa capacidade de unidade de terapia intensiva na cidade. Perfeito, Cristine, bom dia, Porta Nova, bom dia a todos. Exato, a gente sabe que a demanda por UTIs é um problema histórico aqui no Distrito Federal. Entra governo, sai governo, as dificuldades são similares, o que revela uma deficiência nas políticas públicas voltadas para a saúde, apesar de todos os esforços dos gestores públicos. Em 2018, a Defensoria Pública do DF e da União propuseram uma ação perante a Justiça Federal com o objetivo de ampliar o número de leitos para a população vulnerável e dependente do SUS. Houve um acordo que resultou na ampliação de leitos, mas a gente percebe que esse número ainda é insuficiente. Olha, Porta Nova, essa ampliação foi feita mesmo antes da pandemia. A gente houve um acréscimo de 40 UTIs aqui no Distrito Federal e, de repente, a gente entrou com esse quadro de pandemia e a gente tem visto um avanço no número de fornecimento desses leitos de terapia intensiva. Ainda assim, vocês têm vivido essa busca, tem aumentado, e a gente fica se perguntando como está essa busca agora, nos últimos dias, quando a gente tem percebido um aumento no número de casos. A demanda por leitos aumentou muito no mês de junho, o que é reflexo da curva ascendente na quantidade de casos diagnosticados e é também proporcional à quantidade de óbitos que ocorreram nesse período. A gente percebe no mês de julho uma tendência de manutenção desses mesmos índices de procura pelos serviços da Defensoria Pública para a obtenção da internação em leitos de UTI. Isso é bastante preocupante, porque a gente percebe que, mesmo com ampliação de leitos públicos e contratualizados, ainda existe, uma demanda muito significativa, e nem todo mundo tem a sorte, por exemplo, da dona Expedita de se recuperar bem e de poder estar junto agora, de seus familiares. E a gente percebe que o custo dessa ausência de leitos é muito alto, As pessoas, infelizmente, vêm a óbito, e algumas delas, inclusive, aguardando o leito de UTI mesmo com liminares, dados pelo Poder Judiciário, determinando que o GDF promova a internação. É um caso desse que a gente quer mostrar agora, Daniel. A gente tem aí uma entrevista do Marcos Alves, que perdeu a mãe recentemente, no dia 30 de junho, com a doença Covid-19. Ela buscou um leito de UTI e o filho dela deu uma entrevista para a gente a respeito do que aconteceu. Vamos ouvir. Fomos obrigados, então, a recorrer à Defensoria Pública. E depois de 2 dias, dia 24, pela manhã, a gente conseguiu uma vaga na UTI, pelo SUS, no Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte. Ela foi transferida, mas infelizmente 8 dias depois ela faleceu, devido ao fato dela ter complicações. Ela era obesa, tinha pré-diabetes, tinha problemas cardíacos, e com a complicação do Covid-19, ela acabou falecendo. Vamos dar aqui um panorama, então, do que é o quadro hoje de unidade de terapia intensiva aqui no Distrito Federal. Nós temos hoje disponíveis na rede pública de saúde do DF 656 leitos com respiração mecânica para o tratamento da Covid-19. 74% destes leitos
estão ocupados e a gente tem um alerta, já que o Hospital Regional de Ceilândia, o Hospital Universitário de Brasília e o Hospital Regional de Planaltina já não têm vagas de UTI. Na rede privada, a gente tem 93% da capacidade dos leitos de unidade de terapia intensiva já completamente ocupados. E a gente pergunta para você, Daniel, essas pessoas que estão na fila, que estão na angústia atrás dessa UTI, qual é o procedimento caso seja necessário buscar a ajuda da Defensoria Pública? Perfeito. Eu só queria antes alertar, especialmente a população do Sol Nascente, do Pôr do Sol, da Ceilândia. Houve um esgotamento dos leitos de UTI no Hospital Regional de Ceilândia e é nessa região que há um maior aumento do número de casos e do número de óbitos. Portanto, é muito importante que a população busque o distanciamento social. Em relação a como proceder para buscar os serviços da Defensoria, ponto número 1, a gente só consegue fazer alguma coisa pela pessoa com indicação médica. Então, é importante que a pessoa compareça aqui com todos os relatórios e prescrições necessárias. Ponto número 2, a Defensoria Pública não substitui os serviços da Secretaria de Saúde. Então, primeiro é importante buscar esses serviços junto às unidades adequadas. Na ausência de prestação de serviços, seja internação, cirurgia, consulta médica, fornecimento de medicamentos, aí sim a Defensoria Pública pode ser procurada. A pessoa deve comparecer com seus documentos pessoais, os documentos do paciente, os relatórios e prescrições. E aqui a gente faz uma análise do caso. Em primeiro lugar, tenta sempre resolver a questão extrajudicialmente, sem envolver o Poder Judiciário. E muitos casos são resolvidos com um adequado diálogo com a Secretaria de Saúde. Aqueles casos que não se resolvem sem o Poder Judiciário geram o ajuizamento de ações, né, e aí a gente busca, perante o Poder Judiciário, a satisfação, né, do direito fundamental das pessoas ao acesso aos serviços básicos de saúde. E, Cristine, durante essa pandemia, a Defensoria Pública teve que reorganizar os seus serviços, né, para que a gente pudesse garantir a saúde da população, a saúde da nossa equipe de trabalho. Então, hoje, há serviços que estão disponíveis, mesmo que as pessoas não compareçam aqui, na Defensoria. Isso vale não apenas para o Núcleo da Saúde, mas para todas as unidades de atendimento da Defensoria. Consultem o nosso site www.defensoria.df.gov.br, que lá a população vulnerável vai encontrar uma série de telefones, números de WhatsApp, e-mails, formulários de autoatendimento que permitem o contato com a nossa equipe. Então a pessoa busca os serviços, a gente responde e vai dando as orientações necessárias a respeito da documentação e dos requisitos que precisam ser preenchidos para aquelas pessoas que recorrem à Defensoria. Daniel, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações. Acho que ficou bem claro, né, Porta Nova, com você. Exatamente, Cris. Muito obrigado pelas informações. Serviço prestado aí para quem precisar também da Defensoria. A gente sabe que a judicialização de questões ligadas à saúde é histórica, não é de agora, mas a pressão agora parece ter aumentado bastante, com um aumento de 300% nos pedidos. A Cris trouxe todas as informações aí para você. Obrigado.